Bom, 2013 já chegou e com ele as preocupações e obrigações do ano novo. Já preparou seu imposto de renda? Tenho certeza que ainda não, porque eu acho que são muitas as dúvidas na sua cabeça. Mas fique calma, porque hoje nós vamos ter uma aula com o gabaritado consultor contábil exclusivo para ajudar você nessa árdua missão de comprovar seus rendimentos. Ele é pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, olha que coisa linda, no Rio de Janeiro, e foi auditor fiscal da Receita Federal aqui do nosso país por quase 30 anos. Eu estou falando de Henrique de Molinari Arrighi. Obrigado por ter vindo, querido amigo. Como vai, Rony? Melhor agora, sinta-se na sua casa. Muito obrigado. Falar do leão nunca é engraçado, mas hoje vai ser. Bom, Henrique, eu quero começar falando quais são os erros mais comuns que o brasileiro costuma cometer quando o assunto é preenchimento de imposto. Se bem que agora o preenchimento é outro, né? O preenchimento é todo ele eletrônico, né? Como todos sabem, mas os erros que a gente poderia comentá-los assim, os mais comuns, né? O primeiro é o muito simples, é a questão do ponto e da vírgula. Sim. Tá? Claro. Quando vamos digitar os centavos após os números, o que acontece? Quando o contribuinte esquece de colocar, em vez de colocar a vírgula, ele aperta o ponto do teclado do computador, o sistema gerador da declaração... Vai ler outra coisa. Vai ler um número muito maior, vai multiplicar esse número por 100, e se o contribuinte não se aperceber disso, quando transmitir essa declaração para a Receita Federal do Brasil, irá com um número completamente diferente daquele que ele está informado ali nos seus documentos. Esse é o primeiro erro, uma coisa que parece... Bela dica, achei essa. Boba, né? Mas é a questão do ponto e da vírgula. Claro. A segunda questão muito comum é que aqueles contribuintes que têm vários rendimentos ou várias fontes de onde ele recebe pelo seu trabalho, seja qual for ele muitas das vezes esquece algum daqueles rendimentos. E ao esquecer algum daqueles rendimentos que ele percebeu ao longo de 2012, agora na próxima declaração, que será em abril de 2013, ele esquece. E ao esquecer de inserir um desses rendimentos na sua declaração, automaticamente essa declaração dele também irá para a Marafira por causa desse esquecimento dele. Outra questão também muito comum é o contribuinte, ao estar com a informação dada pela fonte pagadora, e lá está constando o quê? Principalmente para aqueles que são assalariados, tem lá os rendimentos auferidos ao longo de 2012, perfeito? E tem também o 13º salário. E o que geralmente as pessoas fazem, aqueles menos, vamos dizer, os menos entendidos do assunto, esquecem e somam o imposto de renda retido na fonte do 13º salário com os demais rendimentos ao longo do ano. E isso é vedado por lei. Por quê? Porque o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário, ele tem uma tributação definitiva e exclusiva. Ele não se mistura com outro imposto que será compensado nessa declaração. Não sabia disso. Bom, também nunca recebi 13º salário, não sei nem como é que é, mas olha, é interessante isso. Eu estou empolgado com a história do ponto e da vírgula, porque de fato o computador não vai ler, é uma outra coisa. É verdade, é verdade. Agora, estavam me contando que muita gente tem medo de pedir o CPF da nota paulista, com medo de cair na malha fina. Como é que a gente pode evitar isso? É uma bobagem pensar dessa maneira. E por que é uma bobagem? Porque esse arquivo eletrônico formado pela nota fiscal paulista, ele não é encaminhado à Receita Federal para efeito de cruzamento com a declaração de imposto de renda entregue por todos os brasileiros. Esse é o principal motivo, que não há risco nenhum dele entregar o seu CPF quando você chega numa loja, numa farmácia, e o vendedor, você quer que coloque o seu CPF? Muita gente diz, não quero, com medo exatamente disso. É uma bobagem. Por que uma bobagem? Porque esse arquivo formado pela Receita Estadual, dessa nota fiscal paulista, não interage com a sua declaração. Não é um arquivo
oficialmente transmitido para a Receita Federal do Brasil. Então, por essa razão, não há como cruzar com a sua própria declaração para, eventualmente, o imposto de renda poder detectar um gasto muito grande e criar algum problema para esse contribuinte. Então, é por essa razão que ele não há o que se preocupar com isso. Está mais do que esclarecido. Agora, rendimentos tributáveis recebidos a título de provento de aposentadoria, por exemplo, ações trabalhistas, isso deve ser declarado? Deve sim, Rony. O único cuidado que, nesse aspecto, o contribuinte deve tomar é com relação, primeiro, nas rescisões trabalhistas, é porque quando tem uma rescisão trabalhista, existem algumas verbas incluídas nessa rescisão que são tributáveis e outras que não são tributáveis. Por exemplo, em toda rescisão trabalhista tem o fundo de garantia lá incluído. O fundo de garantia, para efeito de imposto de renda, pessoa física, ele é tributável ou não tributável? Ele é não tributável. Então, na hora que você vai fazer a sua declaração e tem essa rescisão, você tem que ter o cuidado de separar quais são os rendimentos tributados e aqueles que não são tributados. Com relação à aposentadoria, o cuidado maior, ou seja, é com aquelas pessoas, como é meu caso, que tenho mais de 65 anos de idade. Ou seja, dentro do provento que eu recebo de aposentadoria, no caso eu sou um aposentado, eu tenho que ter uma parcela que é uma parcela isenta para aqueles maiores de 65 anos de idade. Então, esta parcela isenta, eu não devo inseri-la na parte tributável da declaração, senão eu vou estar pagando mais imposto, obviamente. Né? Esse é o primeiro grande cuidado. E o segundo cuidado são para aquelas pessoas que são aposentadas e que são portadoras de moléstia grave. Que moléstias são essas? São umas moléstias listadas pela legislação, como cardiopatia grave, como cegueira e muitas outras doenças listadas pela lei. Esses rendimentos, por força de lei, são rigorosamente isentos e não tributáveis. Pouca gente sabe disso, Henrique. Olha, o pai de um querido amigo meu, ele tinha uma cardiopatia e acabou tendo que operar o coração, fez safena, mamária, aquelas coisas que a gente já sabe. Perfeito. Continuou pagando imposto, até que um tributarista, aí é que vem o seu caso, chegou e disse, não, você não tem que pagar. Sim, mas eu já paguei tanto tempo, você faça uma petição para que te devolvam aquilo que você já pagou. Exatamente. O que ele teria que fazer é, nos últimos 5 anos, pedir para retificar a sua declaração do imposto de renda e ao retificar essas declarações, todos aqueles rendimentos que inicialmente foram considerados como tributáveis, eles serão, na retificadora, considerados como não tributáveis. Aí, por decorrência, o imposto retido na fonte vai sobrar na declaração e será esse imposto que a Receita Federal haverá que devolver a essa pessoa. Parece que estão devolvendo, eu não sei, não falei mais com ele, mas parece que o tributarista está vendo isso aqui, estão devolvendo, não sabia disso. Não, mas devolve sim, e com bastante rapidez. Então é bom que a gente fale isso aqui no ar, porque muita gente não sabe, é uma pessoa informada. Esse meu amigo é um arquiteto. Perfeito. Ele é economista, Perfeito. Que fez a cirurgia. Enfim. Bom, agora, essas despesas, estamos falando de problema de saúde, essas despesas pagas a essas empresas que prestam serviço de saúde, hospitais, clínicas médicas, dentárias, isso é declarável? É declarável e é dedutível. Para efeito. Mas tem um limite, né? Não, despesa de saúde não tem limite. Ah, que coisa, eu pensei que tivesse. Não tem limite. Você pode gastar o que você tiver que se gastou, você pode deduzir a despesa gasta com hospital, ou clínica, uma cirurgia, o valor integralmente, não há limite. Então eu estou enganado, deve ser um negócio do plano de saúde que não pode. Não, também não, o plano de saúde também não tem limite. Se eu tenho um plano de saúde, vamos dizer assim, mais sofisticado e eu gasto uma importância bastante elevada com ele, também não há restrição. O que há de restrição de limites é com relação a gastos com educação. Então a confusão está feita, agora sim, agora entendi, confunde tudo isso. Não, mas é natural, é natural. Claro, não é tão natural assim não, Henrique. E quem tem filhos, deve declarar despesas também com o plano de saúde?
Deve declarar, porque isso só vai trazer benefícios para ele Claro. na hora de apurar o seu imposto a pagar ou o imposto a restituir. O cuidado que os brasileiros devem ter é no sentido de, como no meu caso, por exemplo, eu sou casado e tenho um filho de 29 anos de idade. No meu plano de saúde, o meu filho de 29 anos está incluído. E eu pago para ele também, além da minha esposa. Porém, na hora que o plano de saúde me encaminha o total que eu paguei ao longo daquele ano, no caso o ano de 2012, eu tenho que ter o cuidado de excluir a parte do meu filho de 29 anos, porque ele não é meu dependente para efeito do imposto de renda. Entendi. Ou seja, eu tenho que pedir ao plano de saúde para separar. Olha, quanto é que eu gastei com o meu filho? E isso, como é que a Receita Federal fica sabendo? Fica sabendo através de uma declaração que os planos de saúde têm que encaminhar, as clínicas e hospitais, de uma declaração chamada DMED, D-E-M-E-D. Eles mandam essa informação para a Receita Federal, informando, no meu caso, quanto que foi eu, como titular do plano, quanto eu paguei para minha esposa, que é minha dependente legítima. Tá. E do meu filho, que é meu filho legítimo, mas não é dependente para efeito do imposto de renda. Essa parte do meu filho eu não posso incluir como uma dedução da declaração do imposto de renda. Entendido. Uma coisa que agora é uma grande tendência, né? Não só na jurisprudência, mas também, de repente, aqui na Receita, eu queria saber, quem mantém uma relação homoafetiva pode incluir o companheiro, a companheira, como dependente? Pode. A Receita Federal, até o ano de 2009, não vinha, vamos dizer, atendendo a essa relação homoafetiva por uma falta de, vamos dizer assim, de previsão legal. Sim. Mas a partir de 2010, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através de um parecer 1503 de 2010, veio e somente corroborando o que está lá no regulamento do imposto de renda, veio e disse o seguinte: qualquer companheiro, né, homoafetivo pode deduzir o seu companheiro na sua declaração como qualquer outra pessoa. Como eu posso deduzir como dependente a minha esposa, essas relações homoafetivas da mesma forma, com uma condição. Qual? Essa condição é a seguinte: é que você tem que provar amanhã, caso o imposto de renda lhe convide numa malha fina, por exemplo. Convide é bom. Lhe convide é no sentido de que você tem que provar para o fisco que você mantém essa relação há mais de 5 anos. O tempo é esse, 5 anos. 5 anos. Ou se nessa relação homoafetiva existir um filho. Por exemplo, uma adoção de um filho. Uma adoção, correto. Uma adoção de um filho. Aquele casal adotou uma criança, né? E essa relação deles tem menos de 5 anos. Mas a partir do momento que legalmente foi adotada aquela criança, passa a valer. Passa a valer aquela dependência daquele companheiro ou daquela companheira. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muito a presença do consultor contábil Henrique de Molinari Arrighi. Muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedor esse nosso papo aqui, eu estou muito contente. Não em pagar, mas em saber como tenho que fazer. Ok, Rony. Foi um prazer muito grande estar com você. Obrigado. Né? Volte sempre. Obrigado. Obrigado eu.